jamais contemplou, nenhum ouvido escutou o que Deus preparou para nós, o que Deus preparou para nós. O coração não percebeu, ninguém jamais pôde medir o que Deus preparou para nós, o que Deus preparou para nós. Em ti tenho esperança, não vou me abater, embora as ruínas queiram me entristecer, não vou parar de caminhar, cada dia te quero mais, pois a tribulação não tem comparação com a glória que me espera na ressurreição. Eu sei, vou esperar, vou encontrar tua glória. Oh, oh, ninguém jamais contemplou, nenhum ouvido escutou o que Deus preparou para nós, o que Deus preparou para nós. O coração não percebeu, ninguém jamais pôde medir o que Deus preparou para nós, o que Deus preparou para nós. Em ti tenho esperança, não vou me abater, embora as ruínas queiram me entristecer, não vou parar de caminhar, cada dia te quero mais, pois a tribulação não tem comparação com a glória que me espera na ressurreição. Eu sei, vou esperar, vou encontrar tua glória. Oh, Bom dia, irmãos da oração da manhã, bom dia, irmãos da live, de caminhada, né? Aqui quem vos fala, mais uma vez, Giza Carrara, com muita humildade no coração, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecendo a oportunidade de poder orar junto com vocês, clamar por nossas vidas, né? Por nossas particularidades, mas sobretudo pelas as necessidades dos irmãos. Quantas coisas, né? Quantas lutas a gente vem enfrentando e quantas lutas a gente vem dividindo aqui na oração, nos grupos de orações que nós participamos, na Eucaristia, na missa, né? Então, em nome desse Jesus, desse Deus maravilhoso que cuida, né, da nossa vida, juntamente com a nossa Mãe Santíssima, Maria, né, a nossa mãe, a mãe de Jesus, é que estamos aqui, né? Não por mérito, não por nada, mas por devoção, por devoção. Bom dia a todos, é com muita alegria que, assim, eu digo de estar aqui, né, porque a cada dia é uma luta nova que a gente enfrenta,
mas Deus sempre sustentando, Deus sempre nos fortalecendo. E eu me coloco à disposição de Deus, né? Antes da gente iniciar aqui nossa oração, sempre me coloco, Deus me capacita para poder passar por todas as grandes coisas que o Senhor vai trazer na minha vida. E as grandes coisas necessariamente não são ruins, né? Tem as boas coisas que também Deus precisa nos capacitar, porque às vezes a gente não tem maturidade espiritual suficiente para passar pelas grandes coisas boas também. Então a gente sempre pede, né? Curva a nossa cabeça, dobra o nosso joelho e se coloca à disposição desse Deus maravilhoso, porque a nossa existência aqui nesse mundo é para isso, é para servir esse Deus. Amém? Então eu peço que vocês já junto comigo, já vamos fazer o sinal da cruz, né? Já para nos colocar aqui em consagração, né? Já nos consagrando, consagrando a nossa vida, a nossa família no dia de hoje, né? A esse Deus maravilhoso. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos chamar o Espírito Santo para nos ungir, para nos abençoar, para que da nossa boca saia somente aquilo que Deus quer. Que dos nossos atos a gente só faça aquilo que for da vontade de Deus. E somente pela unção do Espírito Santo é que conseguimos agir pela vontade do Pai. Né? Deixa eu só arrumar aqui que meu pedestalzinho que hoje tá meio danadinho. Vocês vão ficar vendo um arquinho aqui no canto, porque tá meu ring light tá meio estranho hoje, tá meio mole. Tentei apertar, peço desculpa para vocês. Eu vou ficar fazendo um ajuste de vez em quando na imagem. Então vamos chamar aqui o Espírito Santo para estar conosco nesse dia, nos abençoando, nos ungindo e nos direcionando. Assim como o ensinamento de hoje é lindo, né? A palavra de hoje. Hoje nós estamos comemorando a festa da conversão de São Paulo. E para quem não conhece a história dele, hoje a gente vai trazer aqui. Para quem conhece, é sempre bom, né? Se abastecer, se renovar a sua fé com essa história de conversão, que foi assim, maravilhosa. Inclusive a história de São Paulo é que eu mais me inspiro, né? No meu momento de retomada, né, para o caminho de Deus, assim, de estar perseverante. E é São Paulo que hoje me direciona, eu peço, né, a intercessão dele também. Todos os dias ele aparece ali na live da manhã, quando a Lau projeta, é aquela imagem, né, que fica ali projetada no altar ali da Beiracá. Aquele ali é o São Paulo, ele é grandão, carecão, né, robusto. E ali é o nosso mestre, né? O nosso grande intercessor. Então, a imagem dele não consta aqui, mas a gente conhece, vai se ambientar um pouco mais com a figura dele. Então, para isso, a gente pede aí a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero agradecer a participação de quem está aqui pela primeira vez, né? Às vezes eu não conheço todo mundo, às vezes já teve aqui outras vezes, é que vai subindo aqui alguns nomes que para mim são desconhecidos. Então eu quero desejar boas-vindas, né, pela primeira vez, mas também boas-vindas para todos que estão aqui na live, que participam de forma perseverante, né? Ontem vocês perceberam quanto difícil foi, né? Eu não sei se vocês sentiram aí um vazio aí, uma coisa estranha no coração de vocês por não ter tido a live ontem, né? E a gente acaba remetendo o pensamento daquilo que está na palavra, né? Que um dia vocês vão procurar, né? Vão procurar a Deus e vai ser difícil de encontrar. Os templos, né, as sinagogas, como traz aí na palavra, vão estar fechados. Alguns templos, né, é isso que tem nas profecias, que a gente vai procurar e vai ser difícil de encontrar. Igrejas fechadas, a gente sentiu isso na pandemia também, igrejas fechadas, templos fechados, né, mas a gente tem que lutar todos os dias para buscar esse Deus maravilhoso.
né? Não é porque não teve a live da manhã ontem, não é porque não aconteceu que a gente não vai buscar Deus. A gente tem que buscar Deus de várias formas. Mas é claro que a oração da manhã fortalece a nossa alma, né? Já é uma coisa que é da rotina aqui do pessoal que está aqui todos os dias, esse encontro. E, e aí a gente clama, né, também por mais servos, por mais pessoas que possam participar, por mais pessoas que possam trabalhar, porque todos nós que estamos aqui somos de carne e osso, né? Nós temos as nossas fragilidades. E ontem a Lau passou por uma dificuldade, e vou pedir para que vocês orem por ela. Ela passou por uma dificuldade, ela está passando por um nível de estresse muito grande, de estafa mesmo, física, e que isso acaba acometendo também a parte psicológica. Então nós vamos orar pela nossa irmã, a Lau, né? Ela já foi ao médico, já está medicada. E agora a gente precisa das nossas mãos em oração, em orações, e incluir a Lau nessas orações que nós fazemos todos os dias. Né? Ela vai dar uma pausa aí, já tinha uma viagem programada aí de ir para descanso. Então, eu acredito que tudo isso vai ajudar o fortalecimento físico, né? Porque eu tenho certeza que a live que a Lau fez antes de ontem, né, na segunda-feira, foi maravilhosa. Mesmo ela estando em sofrimento, mesmo ela teve uma entrega total ali. Eu ouvi ontem tudo de novo a live, falei, deixa eu ouvir. A gente não percebe nada, né, do sofrimento físico que a pessoa está passando, mas Deus está ali cuidando. Então a gente vai colocar aqui para todas as pessoas que são, né, que sofrem às vezes pressões internas psicológicas que não depende da pessoa, assim como as doenças físicas também não, né? Mas a gente pede aqui, vamos colocar então todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs que precisam, né, da nossa oração, da força de Deus para enfrentar essas batalhas da vida, principalmente no aspecto psicológico que nos acomete e a gente não tem controle sobre eles, né? E que vai passar. Como tudo passa, vai passar. A Lau é uma fortaleza de fé, ela é meu exemplo de perseverança, né? E eu sempre comparo ela com São Paulo também, pela força que ela tem de exortação, aquela força de chamar o irmão fala, olha, para conversão, e ela é firme na hora de falar. Então, assim, ela lembra muito, sim. Para mim, ela lembra duas pessoas, dos apóstolos, ela me lembra São Pedro e São Paulo. O jeito dela, assim, da personalidade dos dois. Então, Lau, querida, eu sei que você talvez não vai entrar agora, porque eu falei para ela, vai dormir, vai descansar, você precisa desse repouso. Todo mundo que tá ali no núcleo da oração com a gente também disse, né? As pessoas já mencionaram isso para ela. Então, isso vai passar. É uma coisa passageira, é descanso físico mesmo que ela também precisa e descanso no colo do Pai. Né? E essa certeza eu tenho, que ela já faz isso. Essa confiança, essa fé, esse amor que ela tem em Deus, essa ligação tão forte, né? Que ela tem essa intimidade, já é perseverante. E nós que estamos aqui, que nos colocamos como servos, a gente não está livre demais, ainda está sujeito aos embates também que o inimigo traz. Porque isso também é para confundir o coração da gente. Isso vem para confundir. Às vezes a gente está enfrentando lutas grandiosas e o inimigo permite a gente passar por coisas que a gente não acredita que ia passar. Às vezes está tendo um sofrimento na tua alma, no teu físico, e aí você tem que passar por situações de sentir, de ouvir coisas que você não pensava que você ouviria nesse momento. E tudo aquilo que a Lau trouxe na live na segunda-feira, eu falava, meu Deus, parece que ela ouviu o que estava no meu coração. E eu não tinha conversado com a Lau, e ali ela foi trazendo aquelas coisas e foi. Eu falo, isso é comunicação espiritual, isso é coisa do céu, é o Espírito Santo. E aquilo foi trazendo força para o meu coração, porque eu também tinha tido um final de noite difícil. E a gente nem conversou. Então eu falo assim, então, Deus permite a gente passar pelos embates. Deus permite para testar, né? Para a gente testar a nossa fé, a gente saber até onde a gente está caminhando com Ele. Tá bom? Então eu tenho certeza que todos nós em oração. E aqui eu faço um convite, agora quem está exortando vocês sou eu, a convidar a vocês
abrirem o coração de vocês para esse serviço de Deus, para que a nossa oração da manhã não termine, para que a nossa oração da manhã continue na boca de outros irmãos, né? Que a gente monte um arsenal, um exército de pessoas que quando a gente, hoje a Giza não vai poder, tal pessoa vai. Hoje a Nessa não vai poder, tal pessoa abre. Então vamos aí nos colocar, abrir o coração, que Deus toque hoje no coração de vocês aí, que vocês sintam tocados aí essa necessidade desse auxílio não para nós, né? Não para nós, mas para Deus. Para Deus, porque ontem eu fiquei realmente preocupada, porque ela ficou com medo de me incomodar na madrugada e não me chamou. Falou, eu não quis acordar você e pedir para você abrir a live. E assim deve ter sido assim com todas as outras pessoas que fazem a live de manhã, né? Com a Nessa, né? Com a Lilita e com todos que abrem a live, com a tia Silvia. Então, eu falei para ela, não, mas podia ter me chamado. Eu estando bem, eu tendo o tempo disponível, eu abro, não tem problema. Mas a gente precisa de mais. A gente não, Deus precisa de mais. Deus precisa de vocês, né? Deus precisa de você aqui no Encontro da Oração. Além de estar orando por todos, mas também servindo. É um convite, na verdade, não é uma obrigação. É o que Deus tocar no seu coração, tá bom? Então a gente vai pedir aqui ao nosso anjo da guarda também para nos abençoar. São Miguel Arcanjo, né? Para estar conosco no dia de hoje. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E assim continuamos as nossas orações agora pela intercessão da Virgem Maria na nossa vida. Né? Primeira Ave Maria nós faremos por intercessão de Maria, para todos os enfermos, para todas as necessidades, tudo aquilo que precisa ser curado, liberto e transformado na nossa vida, né? Desde o coração, desde todas as necessidades que nós temos. Tá baixo? Não, mas tá baixo aqui. Eu tô com a... Me diz aí, gente, tá bom a minha entonação? O Glauco tá achando que eu tô falando muito baixo aqui. Mas é que eu tô achando que eu tô muito perto do celular e eu fico com medo do som sair muito alto também. E me digam aí, escrevam aí se tá tudo bem, se tá dando pra ouvir bem, que eu aumento meu tom de voz. Ó, a Cláudia tá colocando aqui pra gente rezar pela Dona Carmelita. Tá bom, obrigada, Claudinha. Deixa eu só ver aqui. Claudinha pôs aqui, subiu a hora que eu fui falar que tava tudo bem, fui bater o dedo aqui. Pela Dona Carmelita, que está na UTI, precisa muito de nossas orações. Aqui, ela é a mãe. É a mãe da Rê, né? Eu vi agora cedinho que a Rê postou alguma coisa, mas eu já estava abrindo a live e não vi. Então vamos pedir aí pela mãe da Renata Garcia, né? Que Deus fortaleça a Rê para passar por esse momento, né? Que não é fácil. A gente precisa de força para poder rezar, para poder estar ali junto com aquele ente querido que está ali naquela situação. E vamos pedir para que Deus faça o melhor pela Dona Carmelita. Que seja o melhor. A vontade dele sempre é a melhor para a nossa vida. A restauração da saúde, né? O retorno para casa, o que for melhor. Vamos pedir o que for melhor por intercessão de Nossa Senhora. E assim a gente vai caminhando e pedindo por todos os enfermos mencionados aqui no rodapé da live. Às vezes eu perco aqui na hora que está subindo o nome de alguém, mas depois eu volto e coloco também nas minhas orações. Tá baixo, então eu vou aumentar aqui o tom de voz. Deixa eu tomar uma água aqui então.
Porque hoje realmente eu acordei um pouco com a garganta, não a garganta doendo, mas a voz embargada, né? De emoção, de estar aqui, de assumir essa responsabilidade perante Jesus, mas a gente vai vencendo, vou pedindo força para o Espírito Santo. E aí tomei a minha água, já vai molhando a garganta, como diz o Glauco, vai molhando as palavras e a voz vai aumentando. Muito bem, obrigada, Lena. Minha vizinha aqui também, querida. Olha, a irmã da tia Silvia, ai, caiu de bike, meu Deus do céu. Machucou, tá com o pé imobilizado e ainda não sabe qual o procedimento. Ei, Nilva, que vai ter que aguardar até sexta-feira, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo com a Nilva. Não vai precisar fazer cirurgia, não vai precisar fazer nada, né? Que seja traumático aí. Se Deus quiser, ela vai se recuperar. Vamos orar aí por ela, para que ela restaure a saúde, para que ela fique bem e agradecer a Deus que não aconteceu o pior, né, gente? Porque trauma, queda de bicicleta, às vezes pode ser uma coisa simples, de um simples raladinho a um traumatismo craniano, por exemplo. A gente que trabalha na saúde sabe o quantos riscos tem, às vezes, numa queda. Então vamos agradecer a Deus aí pela vida da Nilva, né? Que Deus abençoou aí e cuidou, aí protegeu e dando essa lesão, né? Aí, se Deus quiser, superficial aí no tornozelo. Se Deus quiser, não vai ser nada grave. Colocando então ela aqui nas orações de todos os enfermos, todas as necessidades de cura e libertação. Libertação das doenças psicológicas, né? Que eu falo que, infelizmente, é o câncer da alma, né? A doença mental, ela abate, ela derruba a pessoa como uma doença física. E ainda pode ser um pouco pior porque é aquela doença que ninguém vê, né? A pessoa que não está vendo aquela ferida e aquilo vai acometendo a alma da pessoa. Então, vamos pedir para que Deus, todos os anjos, né, cerquem essas pessoas de proteção, de muita luz, para se fortalecerem, para sustentarem a sua fé e sair desse caminho, né? Sair desse caminho de escuridão, de tribulação que fica na mente da pessoa. E logo, logo nossa Lau vai estar aqui, renovada, com as forças eu tenho, e assim, do entendimento que eu tenho, né, do pouco estudo que eu tenho científico, eu sinto que é mais físico, é mais cansaço físico mesmo, dos vai e vens da vida, de sobrecarga mesmo. São muitas atividades que assume e acaba o corpo sentindo. Mas vai passar. Vamos colocar lá aqui. Me coloco também aqui nas orações. Pois amanhã também terei quimioterapia, minha terceira quimioterapia, daquelas 4 mais fortes, né? Que o pessoal fala, ah, é a vermelha. Então amanhã será a minha terceira quimio. Graças a Deus ontem passei na consulta, só para revisão, saber como tava, e liberação para poder fazer as próximas quimioterapias. Então, pelo menos para amanhã já tá tudo certo, se Deus quiser. Então eu peço a intercessão de vocês também aí, pela minha cura, né? Pelo meu fortalecimento, que a partir de amanhã vai ser uma semana que a gente sabe que é uma semana difícil, mas que Deus vai sustentando, vai dando força pra gente. A segunda Ave Maria que nós vamos fazer, amém, Daulinha, eu creio pelas orações de todos vocês, eu creio que Deus já está cuidando de tudo para nós. E peço também pelo meu amigo Serginho Martins, que está fazendo alguns exames, né, Serginho? Cuidando aí do coraçãozinho dele, que Jesus também adentre nesse coração, limpando, libertando e curando tudo que precisa ser curado, que nós ainda não temos aí a noção do que seria, mas que Jesus aí na consulta, e quando o Serginho for passar na semana que vem, que Jesus também esteja cuidando de tudo. Tá incluído aqui nas orações sempre, Serginho. E a segunda Ave Maria que nós vamos fazer pelas almas do purgatório, vamos fazer pelos agonizantes, vamos fazer por toda a libertação, né? Toda a libertação que precisa ser realizada nas almas, né? Principalmente as almas do purgatório. Amém? E a terceira Ave Maria pelos aniversariantes do dia de hoje. Hoje, só lembrando, né? Hoje, eu falei 26, gente, eu não sei se eu falei. Sim.
Não sei se eu falei 26, não, acho que no começo da oração, o Glauco não estava aqui. Eu peço desculpa, hoje é dia 25. Dia 26 da minha quimioterapia. Acho que eu fiquei com 26 na cabeça. Mas acho que na hora que eu abri a live, acho que eu falei alguma coisa dos 26. Me peço desculpa. Mas hoje é dia 25 de janeiro, né? A gente vai comemorar aí com os aniversariantes do dia, que vão ser mencionados aqui no rodapé da live. Eu não vi na minha agendinha do Face quem está fazendo aniversário hoje, mas já coloco aqui, né, as orações, a intercessão, para que Deus faça, né, que os sonhos dessa pessoa façam parte do projeto de Deus para a vida dela, que se realize, que se não se realizar, que essas pessoas sejam capacitadas, né, que sejam capacitadas. Estou sumida, pois estou orando de 3 em 3 horas, mas vocês estão sempre nas minhas orações. Ai, que lindo, Daulinha! Que lindo isso, que Deus te abençoe e te capacite cada dia mais, viu? Que Deus te abençoe, Nossa Senhora te cubra de graças aí, né? Esteja sempre ao teu lado nesses momentos, principalmente nesses momentos de oração e intercessão. Amém? E também vamos na terceira Ave Maria colocar o nosso despertar, né, gente? A família da oração, a família da live. Lembro vocês que amanhã tem o grupo de oração em novo horário, tá bom? O grupo de oração São Padre Pio, às 19h30. Talvez eu não consiga participar por conta dos efeitos da químio, né? Então vai ser a minha semana de repouso em casa também. Então, mais uma vez, eu coloco aí para vocês estarem orando por mim. Então, vamos agradecer aí e já colocando nós aqui na intercessão da nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja... desculpa, vou pedir para você traçar o sinal da cruz sobre você. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo do teu veneno. Acho que todo mundo conhece, ou quem não conhecer essa oração, é a oração da medalha de São Bento, né? Uma oração forte aí pra gente também combater o mal aí que se aproxima da nossa vida e que fique bem longe. Então vamos mais uma vez. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. E peço que você mantenha sua mão direita levantada e vamos pedir. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, que hoje o Senhor nos unja com seu amor, nos fortaleça e que nos torne cada vez mais conhecedores do seu amor, né, da força que ele emana para a nossa vida todos os dias, as graças, as bênçãos, através da intercessão de todos os santos, das bênçãos dos anjos, de Nossa Senhora, que nós não aceitemos nada que seja de ruim do mundo externo, né, de forma, e do mundo espiritual principalmente. Então que a gente tenha certeza que Deus nos fez para sermos vencedores. Deus nos fez para alcançar a vitória. Ele não quer a derrota na nossa vida. Deus nos quer fortes. Então Ele precisa do nosso coração aberto. E todas as vezes que a gente for fazer a oração por alguém ou por nós mesmos, a gente pede a abertura do nosso coração e a limpeza do nosso coração através do pedido de perdão. O pedido de perdão, renúncia, de tudo que é ruim. Aí sim a gente vai fazer uma boa oração, né, de intercessão, de clamor por nossa vida. Então a gente vai pedindo o aprendizado. Amém, Roberto. Deus abençoe também você, tua família, tudo que te pertence, todos aqui da oração da manhã,
né, nesse encontro maravilhoso de tantos intercessores, de tantas pessoas de mãos dadas aqui, umas pelas outras, aqui em oração. Graças a Deus. Então, Deus, como eu estava dizendo, Ele nos quer vencedores. Às vezes você olha para alguma coisa que você fez na sua vida, que ainda está te atormentando, e você não pode se deixar, porque quando você coloca isso para Deus, você já confessou isso para Deus. Aquilo já deixou de fazer parte da tua vida. Você é uma nova pessoa. A conversão, a história da conversão de São Paulo é para isso, né? A história de conversão da maioria dos santos que são pessoas, foram pessoas de carne e osso e que se tornaram santos no céu ali depois a sua partida foi consagrada à santidade no céu, né? E essas pessoas, algumas delas, como ontem a gente não teve a oportunidade de falar sobre São Francisco de Sales, né? Acho que, se eu não me engano, São Francisco de Sales foi o dia dele ontem. Que foi um santo que ele era muito enérgico, ele era bravo, a pessoa ia confessar com ele, ele batia na mesa, ficava bravo, agressivamente com a pessoa que ia se confessar. Então, na caminhada dele de conversão diária, de aprendizado em convivência e intimidade com Deus, ele começou a tentar fazer o exercício do autocontrole. E nesse início de exercício, ele era tão assim, a energia dele era tão assim forte, que ele arranhava a mesa por baixo para não ferir, para não dizer coisas doídas para as pessoas. E lógico, Deus não quer que a gente fique se martirizando, se arranhando mesa, batendo em almofada. Mas também Deus não quer que a gente fique ferindo o irmão, apontando o dedo. E quando também a gente tem um dedo, o próprio dedo da gente apontado pra gente, lembra disso, é coisa do inimigo. Às vezes você vai ouvir coisas que você fala, meu Deus, eu não tô acreditando que essa pessoa tá dizendo isso pra mim. É muito doído, gente, é muito doído. A gente ouvir coisas de pessoas que a gente ama, coisas horríveis, que você fala assim, nossa, mas bem essa pessoa tá dizendo isso. Pode ter certeza, aquilo não é a pessoa. Não é a pessoa. É o inimigo que tá ali agindo e usando aquela pessoa para te ferir. Para você deixar de amar aquela pessoa, para o teu coração ficar magoado, para o teu coração ficar ferido. Então a gente não está livre de passar por isso, mas a conversão de São Paulo mostra que todos os dias a gente pode ser transformado. E daquele vaso velho se tornar um vaso novo. E é isso que Deus vê na gente. E é isso que eu tenho que ver no meu irmão. Né? A gente fala assim, nossa, tal pessoa, quem diria, tal pessoa 15 anos atrás, nossa, se prostituía, não sei o que, usava uma sainha curta, blusinha, não sei o que, usava droga, e hoje tá lá dentro da igreja rezando. Gente, a pessoa foi batizada de novo por Deus, ela foi aceita por Deus. Quem é mais que Deus? Quem é maior que Deus? Ninguém. Então, quem sou eu para julgar, né? Aquela pessoa que está convertida. Então, hoje, na pregação do Frei Gilson, ele falou até isso. Eu também tive tempo de acompanhar agora cedinho, antes de começar a live. Ele falou sobre isso. A gente não pode julgar a conversão de ninguém. E nem muito menos duvidar da conversão de ninguém. Amém? Então, vamos conhecer aqui a história de São Paulo, que é maravilhosa. Eu amo a história dele. Eu vou começar pela história dele e depois a gente entra na liturgia. Isso mesmo, Daulinha, todos somos merecedores de acordo com as nossas atitudes e principalmente, vou colocar aqui a vírgula na frase da Daulinha, principalmente por conta da misericórdia de Deus, por conta do que Deus tem de amor para derramar sobre a nossa vida. Amém? Então vamos aqui aprender com Paulo, São Paulo, que era Saulo. Olha o que a gente vai aprender com ele aqui. Vamos lá. Saulo, depois que tomou o nome de Paulo, nasceu em Tarso, capital da Cilícia, na tribo de Benjamim. Era judeu de nação. Ah, mas Jesus era judeu também, né? Todo mundo ouve falar isso. Mas essa semana eu tive uma aula com um padre, na homilia da missa de Ribeirão. Eu vou trazer um pedacinho aqui para vocês, que eu acredito que tudo que a gente aprende de bom na vida a gente tem que dividir. E aí casou certinho aqui com a palavra de hoje, com a história de Saulo, que se tornou Paulo.
Ele era judeu de nação, logo ele recebeu o título de cidadão romano. O seu pai pertencia à seita dos fariseus, ou seja, pertencia ao grupo dos judeus que exerciam profissão de observar a lei e seguir a moral mais severa. Passou os primeiros anos de sua vida em Tarso, estudando as ciências gregas. Dotado de muito amor ao estudo, foi estudar na escola de Gamaliel, em Jerusalém, para aprofundar-se no conhecimento da lei, buscando colocá-lo em prática. Quando estudava, conheceu o cristianismo, que era tido como uma seita. Imagina, a gente imaginar que o cristianismo ele era entendido como uma seita. Era na visão dos fariseus, era como se as pessoas fossem assim, pagãs, quem adotasse o cristianismo. Então, o que Paulo aprendeu é que ele tinha que respeitar a Deus e que ele tinha que combater essa seita, né, que até então, o que hoje a gente conhece como cristianismo e que naquela época era visto como uma seita. Tornou-se então um grande inimigo dessa religião e dos seguidores dessa. Então imagina, ele foi crescendo, ele se desenvolveu, ele aprendeu, ele respeitava as leis de Deus, mas ele aprendeu que essas pessoas não eram pessoas não gratas, né? Na visão que ele tinha. Tanto que a palavra de Deus testemunha que na morte de Santo Estevão, que é uma das coisas que mais marca assim, a vida de Paulo, né? Foi a morte de Estevão, que também traz aqui na Bíblia, tem o dia, né, de Santo Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, e ele fez questão de segurar as capas daquele que o apedrejaram, como uma atitude de aprovação. Então, no momento, quem pode pegar aí, acho que se eu não me engano, se eu não me engano, gente, é 26 de dezembro, o dia de Santo Estevão. Se vocês pegarem aí a história dele, vocês vão ver o encontro dele aí com Saulo, porque Saulo ali, regendo ali aquelas pessoas, ele dá aprovação, então ele segura a capa, e inclusive a capa de Estevão também vai para as mãos dele, né? E ele aprova, então como sinal de aprovação aquele martírio, e Estevão inocentemente é morto, porque ele não cede na hora do tribunal, ele não cede negar a Cristo, ele se mantém firme na perseverança e ele morre por amor a Jesus. E ali Paulo sustenta ali o martírio de Estevão. Então essa história, esse impacto grande, foi uma das coisas também que eu acredito que no coração de Saulo, né, marcou muito. O filme da história de São Paulo, Apóstolo, mostra muito isso para ele. Em vários momentos, ele retomando no pensamento dele essas pessoas que foram mortas por ele, né? As pessoas que ele foi, famílias inteiras, as pessoas que foram mortas, mas principalmente tem uma repercussão muito grande a morte de Estevão para a vida de Paulo, né? Então, assim, foi uma das coisas que marcou muito, assim, que a gente vê no filme, principalmente. E, autorizado a buscar e identificar os cristãos, ele prendia-os e, enfim, acabava, né, com o cristianismo. O intrigante é que São Paulo pensava estar agradando a Deus o tempo todo. Ele fazia seu trabalho com zelo, mas de maneira violenta, sem discernimento. Era um fariseu que buscava a verdade, mas fechado à verdade encarnada. Quem é a verdade encarnada? O próprio Cristo. Sua ira contra os cristãos crescia à medida dos bons resultados. Obteve do sumo sacerdote Caifás poderes discricionários para pesquisar a vida de todos os cristãos e de os castigar. Ele usava, gente, da inteligência dele, ele usava a inteligência que ele tinha, né, e a autoridade. Ele começou a investigar, ele começou a descobrir aquelas pessoas que viviam de forma oculta no cristianismo, porque as pessoas tinham que se esconder, pois ele ia além, ele descobria, ele vasculhava até encontrar, como eu disse, famílias inteiras eram dizimadas, porque ele encontrava essas pessoas e ele castigava. São Paulo entrava nas sinagogas, açoitava aqueles que acreditavam em Jesus e colocava em execução todos os meios para obrigar os cristãos a blasfemarem contra o santo nome de Cristo. Olha que forte, né? Aí encontramos no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos o testemunho. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor.
Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes, pediu-lhes cartas para a sinagoga de Damasco. Então, ele escrevia, nossa, ele foi assim, como fala assim, ele era um destruidor mesmo, assim, dos cristãos, e ele era voraz, ele queria cumprir o papel dele, ele queria fazer bem feito o papel dele, né? Como nessa missão que ele achava que era a missão mais importante da vida dele até ali. Mal sabia ele. Então ele pedia cartas à sinagoga de Damasco com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que seguissem essa doutrina. Durante a viagem, estando já em Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então diz: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o arguilhão. Trêmulo e atônito, disse Saulo: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e aí te será dito o que deves fazer. Aí tem a história do batismo de Saulo, né, que ele é apresentado por Ananias. Eu vou sintetizar aqui porque na liturgia também vai contar também um pouquinho da história dele hoje. E aí ele é apresentado por Ananias, que era um cristão comum, mas dócil ao Espírito Santo. Apareceu-lhe o Senhor em visão e lhe disse: Levanta-te e vá à rua direita, que se chama Direita, e procura em casa de Judas a um chamado Saulo de Tarso, porque ele está ali orando. Então Deus chegou para Ananias e disse assim: Ó Ananias, você é um filho amado, tem muita unção do Espírito, e eu preciso que você vá ali na casa de um rapaz chamado Judas. Ali vai estar um rapaz chamado Paulo de Tarso, ele vai estar orando. E imediatamente Ananias ele lembrou, falou: mas Senhor, esse rapaz, ele destrói, ele acaba com a vida dos cristãos, o que eu vou fazer lá, né? E aí, mais uma vez, por obediência a Deus, Ananias foi, né? E aí ele foi procurar. Então, procurando Saulo no local indicado, colocou as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas a visita e sejas cheio do Espírito Santo. E ali Saulo foi batizado. Saulo levantou-se cheio de alegria. Ananias declarou-lhe que o Senhor lhe tinha dado a entender a respeito de sua vocação e o batizou. A festa litúrgica da conversão de São Paulo, própria da Igreja Latina, apareceu no século VI. A comemoração dia 25 de janeiro tem o intuito de considerar as várias facetas do apóstolo por excelência. Pertence a Jesus desde o momento em que, no caminho de Damasco, foi vencido pelo amor de Cristo e transformou-se no maior apóstolo do Evangelho. Minha oração de hoje, através da Canção Nova. Na conversão de Paulo, percebemos que perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. Por isso, rogamos a conversão e mudança daqueles que procuram fazer o mal para os cristãos. Que nessa inimizade surjam maiores graças de transformação de vida. Amém. São Paulo, rogai por nós. Então pedimos aí para que cada dia sejamos convertidos, né? Todos os dias. E para mim também, Daulinha, a história dele, para mim, é uma coisa de doido também, viu? Meu coração fica cheio de amor, assim, e de fortalecimento, assim, de esperança, principalmente assim, da minha conversão, mas na conversão daquelas pessoas que a gente acha assim: meu Deus, essa pessoa não vai mudar nunca. Para de falar isso, não fale mais isso se você fala isso. Se for, principalmente se for por filho, se for por um afilhado, se for por um sobrinho, se for por alguém da tua família, por marido, não repita mais essa palavra. Essa pessoa não muda nunca. Não, muda sim. Coloque aí, peça a intercessão de São Paulo para a conversão dessa pessoa. E com certeza vai acontecer. Com certeza, a força do amor que Deus tem para a nossa vida, a intercessão dos santos, dos anjos, de Nossa Senhora, gente, impossível o milagre não acontecer. E agora nós vamos aqui, tem 2 leituras no dia de hoje, mas eu vou detalhar aqui, né, para vocês, que a gente, na história de Paulo, eu contei um pouquinho ali aqui
dos Atos dos Apóstolos, porque a gente tem dois trechos. Tem o Atos 9, de 1 a 22, e depois tem o Atos capítulo 22, de 3 a 16. Deixa eu ver aqui que eu quero pegar só uma parte, tentar pegar mais ou menos de onde, coisas que eu não tenha falado ali na história dele, né? E eu acho que aqui em Atos 9 está mais detalhado. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês e a gente reflete um pouquinho sobre essa leitura. Que depois o evangelho está mais curtinho e a gente não vai perder tanto tempo assim da live, tá, gente? Quem puder ficar aí um pouquinho, eu agradeço, né? A gente se estender um pouco, porque a história de Paulo ela é um pouco extensa, mas também vale muito a pena a gente meditar sobre essa passagem aí de conversão e transformação, porque é o exemplo para a nossa vida. É a nossa conversão também que está aqui, né? Então vamos aqui no Atos capítulo 9, de 1 a 22. E diz assim: naqueles dias Saulo só respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Essa parte eu li, né? Ele apresentou-se ao sumo sacerdote pedindo as cartas. Eu vou dar uma sintetizada e depois eu continuo lendo. E aí, durante a viagem, quando ele já estava em Damasco, e literalmente, gente, o pessoal fala assim, Paulo caiu do cavalo, né? Literalmente, porque realmente eles estavam na viagem a cavalo e quando aparece aquela luz, o cavalo assusta. E ali naquele momento ele cai e vê aquela grande luz, e aquela grande luz, né? Ele pergunta: quem és tu? E a voz responde claramente que eu sou Jesus, a quem estás perseguindo. Agora levanta-te, entra ali naquela cidade e será dito para você o que fazer. E os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, né, mas não viam ninguém. Alguns trechos de algumas traduções bíblicas dizem que eles viam a luz, mas não ouviam a voz, né? Então, assim, para cada tradução tem essa interpretação, mas de fato eles viram um fenômeno grandioso acontecendo. Eles não conseguiam explicar. Imagina, se eles estavam indo para perseguir Jesus, imagina, né? Então, só que Saulo viu a luz, viu e ouviu Jesus. Então ele ficou estagnado ali, ficou parado. E ele se levantou do chão e abriu os olhos, mas a partir daí ele não conseguia ver mais nada. Ele não enxergava nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver e não comeu e nem bebeu. Ele ficou jejuando. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão e disse: Ananias. E Ananias disse: aqui estou, Senhor. E o Senhor disse: levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura a casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. Numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos que recuperasse a vista. Olha que coisa linda. Eu vou parar aqui esse trechinho para a gente só refletir em 2 coisas aqui, porque depois pode ser que eu perca aqui no pensamento. 2 coisas que Deus faz isso com a gente. Ele manda o Espírito Santo, ele envia mensageiros que são os anjos, né, para falar conosco, mas para confirmar a certeza desse amor, ele fala com as 2 pessoas a mesma linguagem. Olha que Saulo nem sabia quem era Ananias, olha que Ananias nem sabia, conhecia de nome Saulo de Tarso, né? Mas ali o Senhor falou: olha, vocês vão ter um encontro. Eu preciso disso para o milagre acontecer, para o meu trabalho continuar. E aí, então, Saulo também, naquele momento, e olha que bonito também outra coisa, que talvez, não sei se já seria uma prática dele, mas ele está ali jejuando, ele já está ali 3 dias sem comer e sem beber. Ele está fazendo uma prática de conversão mais profunda ainda, de conexão com Deus. Então, com certeza, o coração dele ali está se tornando um coração mais aberto para as coisas de Deus, né? Porque ele já era um homem de Deus, só que ele era equivocado. Ele achava que ele confiava em Deus, ele acreditava em Deus, mas ele tinha algumas convicções diferentes. Ele tinha umas práticas muito diferentes e até cruéis, né? Que aquilo também não era mais do agrado nunca foi do agrado de Deus, como ele achava que era,
né? Ele achava que fazendo aquilo, Deus estava se agradando no que ele fazia. E mal sabia ele que ele estava ofendendo o próprio Filho de Deus, né? Então, e olha que encontro impactante. E aí, então, quando ele fica aí esses 3 dias, né? Diz para Ananias ir para lá, para impor as mãos sobre ele. E aí ele fala assim: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem, fala, Ananias fala, e do mal que ele fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos que o invocam em teu nome, o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Olha isso, gente. Quando a gente é o escolhido, Deus às vezes precisa tirar você do mundo das drogas para você voltar lá de novo como mensageiro do amor dele. Deus precisa tirar você de um mundo de direcionamento espiritual, às vezes, que não é do agrado dele, para fazer você, com muita docilidade, trazer a conversão para aquelas pessoas. Deus te tira do meio dos ateus, porque às vezes você não acreditava em nada, para te ir lá de novo com doçura, te usar de instrumento. Então a gente não pode duvidar da conversão de ninguém. Não pode, nunca, nunca, nunca duvidar. Isso mesmo, Dalinha. Nunca devemos duvidar da conversão de alguém, porque é assim que Deus faz. Ele precisa dessa pessoa, ele precisa de mim, ele precisa de você para continuar, né? O trabalho dele aqui, o projeto dele para a nossa vida, né? Então, ele diz: então eu vou mostrar, né, quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, me mandou aqui para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Então, as escamas que estão na visão de todas as pessoas que estão no meio de um mundo que a gente considera perdido, que não é o caminho de Deus, elas não devem sofrer julgamento por nós. Nós devemos ser como Ananias, nós temos que ajudar a tirar as escamas dos olhos dessas pessoas e não apontar dedos, porque você acha que Deus vai abrir a porta do céu para você, você orando de manhã, você orando meio-dia, você orando 18 horas da noite e à meia-noite, sei lá que hora, 4 horas da manhã, mas apontando o dedo para o teu irmão, você vai estar fazendo a mesma coisa que Saulo. Você vai estar repetindo a mesma coisa de Saulo. Então Deus quer você como instrumento de conversão. Que você faça como Ananias, ajude a tirar as escamas ungidos através do Espírito Santo, com amor. Isso, pescadores de alma, isso mesmo, Daulinha. E aí, tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado depois de ter sido batizado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficaram perplexos e comentavam: este não é o homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocavam o nome de Jesus? E não veio aqui justamente para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes? Mas Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, gente, olha que linda essa conversão. É muita coisa para a gente pensar, né? Pega aí depois pelo link que a gente deixa na associação. Pega, medita essa palavra da conversão de Paulo hoje na sua vida. Veja quanta coisa pode trazer cada versículo que pode ter para a sua vida, para a nossa vida. E assim, só uma explicaçãozinha breve, que eu falei do padre lá de Ribeirão, que eu fui à missa lá. E o padre Mateus, ele é um padre jovem. E ele tem um jeito muito didático de trazer a homilia. Ele traz algumas explicações do aprendizado mesmo, histórico e teológico para a gente. Então, isso ajuda a gente a entender um monte de coisa. Eu nem imaginava, ele explicando, eu fui pegar o mapinha aqui de onde, né, Jesus vivia. Então, a gente imagina assim, quando fala assim, Jerusalém era embaixo, o mar Mediterrâneo banha ali a região,
né? Eu imaginava que era a costa igual a do Brasil, é o contrário. Então a gente imagina uma costa oceânica, o contrário dessa barriguinha que o Brasil faz no Atlântico, né? E ali embaixo, Jerusalém ficava embaixo, mais para a região sul. Então o Saulo tinha que subir e lá até lá em cima, Damasco. E também na parte norte dali, da região, né, de Israel, tem a Galileia. Tinha a Galileia, que foi de onde Jesus vinha. Uma coisa que eu não sabia, gente. Fiquei assim, perplexa. Juro, assim, juro, não pode jurar, né? Mas assim, mas confirmo em Deus aqui para vocês, perante Deus, que eu fiquei tão assim encantada do que o padre disse, porque eu nunca tinha me tocado disso. Eu já sabia que Jesus nasceu numa família humilde, eu já sabia que Maria vinha, né, de uma família humilde, que Deus escolheu a humildade para trazer o filho dele para o mundo, para nos ensinar muita coisa. Mas assim, geograficamente falando, de regiões, o que acontecia? A região da Galileia era um povo, como era mais distante de Jerusalém, era um povo judeu, mas não era considerado como os judeus de Israel, né, ali debaixo de Jerusalém. E então eles eram considerados como impuros também, porque eles eram de raça misturada. Então Jesus nasceu daquele povo da Galileia que também tinha uma raça misturada. Então eles eram, por isso que eles eram, tipo assim, não eram respeitados, as pessoas, né, não tinham consideração. E de onde saiu o nosso Deus, né? De onde Deus quis mostrar a saída do filho dele, de um lugar humilde, de um lugar. Então, para piorar a situação, no sentido da situação política, né? Paulo, que era Saulo até então, ele perseguia esse povo. Esse povo era considerado um povo sujo, um povo pobre, um povo sem cultura, um povo de uma religião que era considerado como uma seita, né? E de fato não era. Era o próprio Deus que estava brotando ali de uma humildade, de um amor para mostrar. Assim como a gente tem os exemplos das aparições, né, da própria mãe dele que aparece nos lugares, revestida da necessidade daquele povo, né? Quando Nossa Senhora vem vestida das vestes, dos trajes que ela se veste daquela região onde acontecem as aparições, como foi aqui Nossa Senhora Aparecida, que se revestiu de uma mulher negra, que aquele momento era um momento tão difícil ainda, até hoje, se ela tivesse que aparecer de novo, quantas vestes ela usaria aqui para o nosso país, né? De crianças sofrendo maus tratos, de mulheres, né, sofrendo violência doméstica. Qual a forma que hoje Nossa Senhora apareceria aqui para nós, né, travestida? Qual seria a roupa que ela escolheria? E assim a gente vai refletindo, gente, nessa conversão diária. O salmo de hoje, eu vou falar aqui rapidinho, que já deu 7:3, eu peço desculpa pelo tempo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Cantai louvores ao Senhor toda a gente, povos todos festejai, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo mundo e a todos pregai o evangelho. Foi o que Deus designou a Paulo, né, que depois do encontro do batismo, ele se converteu. Rê, estamos aqui orando por sua mãezinha, viu? Eu vi que a Renata entrou aqui. Estamos orando aqui por sua mãe, por você, força. Estamos em oração, tá bom? Estamos agora indo para o Evangelho, finalizando a oração da manhã. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, peço desculpa pelo tempo, né? O tardar da hora. Agradeço quem pôde ficar até aqui. A gente sabe que todos têm compromisso, que afinal de férias estou eu. Ontem eu brincava com a minha coordenadora, né? Que eu falei que eu vou tentar manter a minha rotina de trabalho entre as quimioterapias. E aí eu falei para ela, o pessoal tá numa pressa de voltar. Eu não tô não, porque eu não tirei férias. Eu não estou com pressa de voltar, mas a gente sente saudade do trabalho, sim. Viu? A gente sente saudade e
sei que sim, estou de férias, declaradamente ainda estou de férias. A gente volta à rotina de trabalho a partir do dia 30, mas eu mesma acho que só vou conseguir no dia 4 por conta da quimioterapia. Mas Deus vai dando força e a gente vai vencendo. Então, vamos consagrar o nosso dia a Deus, totalmente a Deus, a nossa Mãe Santíssima, pedindo a proteção dos anjos, o fortalecimento e a intercessão de São Paulo Apóstolo, esse forte santo do dia de hoje, que foi nomeado apóstolo não diretamente por ter sido chamado ali junto com os 12, né? Mas pela missão que ele assumiu. Gente, olha que coisa linda. A Ju, que é professora. Ah, eu sou professora, Ju. Eu sou professora. Eu sou professora universitária. Sou enfermeira, neira e sou professora. Muito bem, então, e tô feliz aí com o retorno de volta às aulas. Vamos orar aí depois na próxima semana pelo retorno de todos, né? Todas as escolas, do prezinho até as pós-graduações aí. Gente, vou colocar aqui uma música para nós. Deixa eu só atualizar aqui, como eu tinha deixado ela aqui no YouTube. Ai, gente, perdi. Deixa eu pegar aqui de novo, rapidinho, porque é uma música que eu gosto muito, que é do Frei Gilson, que é a tua graça, que ele fala, tua graça me basta, que essa frase é de São Paulo Apóstolo, né? Mas eu te seguirei. E essa música tem muito significado também na minha vida, porque São Paulo assumiu isso quando ele falou, eu seguirei a Jesus, ele assumiu também a cruz que ele carregaria. Ele assumiu junto com Jesus essa cruz, né? E aí a gente... Ah, não, peraí, acho que a Ju perguntou da mãe da... Juliana, acho que ela perguntou da mãe da Claudinha, né? A professora. Acho que é isso, acho que eu misturei. Eu tô lauritando aqui às vezes, né? Eu falo para ela, nós temos muita coisa em comum. E aí, às vezes, eu me embanando aqui na hora eu vou vendo passando aqui, vou abrindo aqui o computador, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, nós vamos pedir pela dona Carmelita, sim. Vamos orar, vamos pedir as bênçãos sobre as nossas vidas, a família da live da manhã. Lembrando que amanhã tem o grupo de oração, às 19h30 no Salão Paroquial, né? Então, assim, estarei por vídeo assistindo, né? Mas estarão todos lá esperando, e principalmente Jesus e Nossa Senhora e São Padre Pio aguardando todos vocês. Amém? Então, e é claro, é lógico que, oh meu Deus, tem que tirar o meu som aqui, porque quando eu não baixei a música pelo computador, sai a propaganda, mas agora tá ok. Vamos lá, então, encerrando aqui com essa canção. Meu computador, acho que ele queimou uma caixinha, eu vou pôr ele baixinho aqui, pertinho. E assim a gente encerra a nossa oração da manhã. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe nosso dia. Lili, agora que eu vi que você tá aí, Lili, Deus abençoe também. Espero que você esteja bem. Lili e a Marli, viu, gente? Vamos orar, uns de mão dadas com o outro. Gente, sozinho ninguém vence, é só com Deus e de mãos dadas. Deus fica tão feliz quando a gente dá a mão pro outro, gente. É igual uma mãe quando vê os filhos unidos. O coração fica cheio de amor. Eu vou deixar me guiar. Eu vou Amém. deixar me guiar e me abandonar no teu querer. E buscando servos para Deus, hein, gente? Coloca aí no coração. Pede a unção aí do Espírito Santo, a intercessão de São Paulo para sua vida, e fala, São Paulo, me ajuda. Foi assim que eu fiz. Amém, Ju. Deus abençoe a vida de todos nós. Para onde eu irei, Senhor? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Pega o braço. E aí? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Você fala de São Paulo, hein, gente? Tua graça me basta. Teu nome sustenta.
teu amor me sustenta. Deus abençoe, fiquem com Deus, um beijo, até mais.